O milionário Eduardo Vasconcelos entrou no baile mais luxuoso da cidade de mãos dadas com sua amante. Mas poucos minutos depois, algo aconteceu que fez o homem mais poderoso daquele salão perder completamente o controle. Sua esposa apareceu, grávida, e nos braços de outro homem. Naquele instante, no meio da elite da cidade inteira, o milionário que sempre humilhou a própria esposa percebeu que talvez fosse ele quem estava prestes a ser humilhado diante de todos. O baile anual da alta sociedade era um dos eventos mais aguardados do ano. Empresários milionários, políticos influentes e figuras importantes da cidade estavam reunidos naquele enorme salão iluminado por lustres de cristal. A orquestra tocava suavemente ao fundo enquanto garçons circulavam com bandejas de bebidas caras. Tudo parecia perfeito, elegante, controlado. Até que uma limusine preta parou na entrada do hotel. Alguns convidados olharam curiosos, outros se aproximaram discretamente para ver quem estava chegando, porque todos sabiam quem era o homem que acabava de chegar. Eduardo Vasconcelos, um empresário milionário conhecido por seu império nos negócios e por sua personalidade fria e dominante. Quando a porta da limusine se abriu, Eduardo saiu primeiro. Terno impecável, postura confiante, olhar arrogante, mas o verdadeiro motivo do choque veio logo em seguida. Uma jovem mulher saiu do carro atrás dele e segurou seu braço com intimidade. Ela era bonita, muito mais jovem que ele, elegante, e definitivamente não era sua esposa. Um murmúrio começou a se espalhar entre os convidados. Alguns trocaram olhares discretos, outros começaram a cochichar, porque todos ali conheciam Helena, a esposa de Eduardo, uma mulher respeitada na cidade, conhecida por sua elegância e discrição. Durante anos ela esteve ao lado dele, inclusive quando ele ainda estava construindo sua fortuna. Mas naquela noite, Eduardo parecia não se importar com isso. Ele entrou no salão acompanhado da amante, como se aquilo fosse algo completamente normal, como se estivesse orgulhoso daquilo, como se ninguém ali tivesse coragem de questioná-lo. Ele caminhava pelo salão com um sorriso de superioridade, cumprimentando algumas pessoas e ignorando completamente os olhares curiosos ao redor. Para Eduardo, aquela era apenas mais uma noite onde seu poder falaria mais alto que qualquer julgamento. Ele acreditava que tinha controle sobre tudo, sobre sua reputação, sobre seu casamento, sobre sua vida, mas naquele mesmo salão, o destino estava prestes a provar que ele estava completamente enganado. Porque poucos minutos depois da chegada de Eduardo, as grandes portas do salão começaram a se abrir novamente. Algumas pessoas olharam apenas por curiosidade, outras continuaram conversando, até que alguém sussurrou, não pode ser, e quando Eduardo virou o rosto para olhar quem estava entrando, seu corpo inteiro ficou rígido, porque ali estava Helena, sua esposa, mas havia algo que fez o sangue de Eduardo gelar imediatamente. Helena não estava sozinha. Um homem elegante caminhava ao lado dela, segurando sua mão com carinho, e havia mais um detalhe impossível de ignorar. O vestido que Helena usava revelava claramente algo que fez o salão inteiro ficar em silêncio. Helena estava grávida, e naquele instante, Eduardo percebeu algo que fez seu coração disparar. Eles não estavam juntos havia meses, o que significava apenas uma coisa: aquele filho não era dele. Mas antes de continuar essa história que deixou aquele baile inteiro em choque, já deixa o seu like no vídeo. E me conta aqui nos comentários, você acha que Eduardo merecia passar por isso? Porque o que aconteceu nos minutos seguintes naquele salão, ninguém jamais esqueceu. O silêncio que tomou conta do salão naquele instante foi quase assustador. Por alguns segundos, ninguém disse absolutamente nada. Os convidados apenas olhavam, primeiro para Helena, depois para Eduardo, tentando entender o que estava acontecendo. Eduardo permaneceu imóvel. Seus olhos estavam fixos na barriga de Helena. Era como se seu cérebro estivesse tentando processar algo que simplesmente não fazia sentido. A amante ao lado dele percebeu imediatamente que algo estava errado. Eduardo, o que foi? Mas ele não respondeu. Ele não conseguia responder. Sua mente estava presa em uma única pergunta: como aquilo era possível? Eduardo e Helena não estavam juntos havia meses. Na verdade, o casamento deles já vinha se deteriorando há muito tempo. Nos últimos meses, Eduardo praticamente havia deixado claro para todos que não se importava mais com a esposa.
As traições começaram discretas, depois se tornaram frequentes, até que em determinado momento ele simplesmente parou de esconder. Para Eduardo, sua fortuna e seu poder eram suficientes para justificar qualquer atitude. Ele acreditava que podia fazer o que quisesse, sem enfrentar consequências. Mas naquele momento, olhando para Helena caminhando lentamente pelo salão, algo começou a incomodá-lo profundamente. Porque Helena não parecia a mesma mulher que ele conhecia. Durante anos, ela sempre manteve uma postura discreta, sempre evitava confrontos, sempre tentava preservar o casamento, mesmo quando Eduardo começou a se afastar, mesmo quando ele passou a tratá-la com frieza, mas naquela noite, Helena parecia diferente, muito diferente. Ela caminhava pelo salão com calma, postura firme, olhar tranquilo, como se soubesse exatamente o efeito que sua presença estava causando ali. Ao lado dela, o homem que segurava sua mão parecia completamente seguro também. Ele era alto, elegante e transmitia uma confiança silenciosa. Algumas pessoas no salão começaram a cochichar novamente. Quem é aquele homem? Ele está com Helena. O que está acontecendo aqui? Enquanto isso, Eduardo sentia algo que não experimentava havia muito tempo: desconforto. Um desconforto crescente que começava a se transformar em algo mais forte: raiva, porque naquele instante, algo dentro dele começou a perceber algo que seu orgulho não queria aceitar. Helena não parecia uma mulher humilhada, não parecia uma mulher abandonada. Pelo contrário, ela parecia feliz, e isso o incomodou profundamente. Helena continuou caminhando pelo salão. Cada passo parecia aumentar a tensão no ambiente. Alguns convidados discretamente abriram espaço para que ela passasse. Outros observavam com curiosidade. Todos queriam saber o que aconteceria quando ela finalmente chegasse perto de Eduardo. A distância entre eles diminuía lentamente. Eduardo apertou os punhos. A amante ao seu lado já parecia desconfortável também. Eduardo, quem é essa mulher? Ele respondeu sem tirar os olhos de Helena. Minha esposa. A jovem ficou em silêncio imediatamente. Agora tudo parecia ainda mais estranho, porque todos ali percebiam que algo estava prestes a acontecer. Helena finalmente parou a poucos metros de Eduardo. Por um momento os dois apenas se olharam. Anos de casamento, anos de história, anos de conflitos silenciosos. Tudo parecia concentrado naquele único olhar. Eduardo foi o primeiro a quebrar o silêncio. Sua voz saiu mais dura do que ele imaginava. O que significa isso? Helena não respondeu imediatamente. Ela apenas observou Eduardo por alguns segundos. Depois, um pequeno sorriso apareceu em seu rosto. Mas não era um sorriso de provocação. Era um sorriso calmo, quase tranquilo demais para aquela situação. E foi justamente isso que deixou Eduardo ainda mais irritado, porque ele nunca tinha visto Helena agir daquela forma antes. Finalmente, ela colocou a mão suavemente sobre a própria barriga, e então disse em tom sereno: significa que a vida continua, Eduardo. O salão inteiro parecia prender a respiração. Mas Eduardo ainda não estava preparado para ouvir o resto da verdade, porque nos próximos minutos, algo seria revelado ali que mudaria completamente o destino daquele casamento. As palavras de Helena ficaram ecoando no silêncio do salão. Significa que a vida continua, Eduardo. Por alguns segundos, ninguém se moveu. Os convidados observavam aquela cena como se estivessem assistindo a algo que não deveria estar acontecendo ali. Um escândalo silencioso, no meio do evento mais elegante da cidade. Eduardo continuava parado. Seu olhar alternava entre o rosto de Helena e a barriga dela. Algo dentro dele começava a ferver. Não era apenas surpresa. Era algo mais profundo. Algo que ele não estava acostumado a sentir. Perda de controle. Durante toda a sua vida, Eduardo sempre foi o homem que dominava as situações. Nos negócios, nas negociações, nas relações. Ele era conhecido por tomar decisões rápidas, frias e calculadas. Mas naquele momento, ele simplesmente não sabia o que dizer. A amante ao seu lado já estava completamente desconfortável. Ela olhava para Helena, depois para Eduardo, tentando entender o que estava acontecendo. Eduardo, o que está acontecendo aqui? Ela perguntou em voz baixa. Mas Eduardo não respondeu. Ele deu um passo à frente. Agora estava frente a frente com Helena. Você quer me explicar isso? Ele perguntou, tentando controlar a própria voz. Helena continuava calma. Muito calma. Isso irritava Eduardo ainda mais, porque durante anos ele havia se acostumado a ver Helena em silêncio diante de suas atitudes. Quando ele chegava tarde,
quando inventava desculpas, quando desaparecia por dias. Helena quase nunca discutia, quase nunca confrontava, mas naquela noite, ela parecia uma mulher completamente diferente, mais segura, mais forte, mais tranquila do que ele jamais tinha visto. O homem ao lado dela continuava segurando sua mão, e aquilo começou a incomodar Eduardo profundamente. Quem é esse homem? Eduardo perguntou, agora com a voz mais dura. O homem olhou diretamente para ele. Mas antes que pudesse responder, Helena falou. O nome dele é Daniel. Eduardo franziu o rosto. Daniel? Helena assentiu. Sim, Daniel. Ela disse o nome com uma naturalidade que parecia quase provocativa. Alguns convidados mais próximos começaram a se aproximar discretamente. Todos queriam ouvir aquela conversa. Todos queriam entender aquele escândalo. Eduardo percebeu os olhares ao redor. E aquilo feriu ainda mais seu orgulho. Ele não gostava de parecer fraco diante das pessoas, muito menos diante da elite da cidade. Então você decidiu aparecer aqui grávida, acompanhada de outro homem, no meio desse evento, ele disse. Helena manteve o mesmo olhar calmo. Eu fui convidada, Eduardo. Ele riu com ironia. Claro que foi. Helena então inclinou a cabeça levemente. Assim como você. Eduardo ficou em silêncio por um segundo. A tensão entre os dois parecia crescer a cada palavra. Então ele apontou discretamente para a barriga dela. E isso, Helena respirou fundo. Colocou a mão sobre a barriga novamente. E respondeu com serenidade. Isso é apenas uma nova fase da minha vida. Eduardo sentiu o sangue subir ao rosto. Uma nova fase, ele repetiu. Helena o encarou diretamente. Sim, e então acrescentou algo que fez o coração de Eduardo acelerar ainda mais. Uma fase em que eu finalmente decidi parar de aceitar coisas que nunca deveria ter aceitado. Alguns convidados trocaram olhares novamente. Agora todos percebiam que aquela conversa não era apenas sobre uma gravidez. Era sobre algo muito maior. Algo que vinha se acumulando há anos. Eduardo apertou os punhos, porque naquele momento ele começou a perceber algo que nunca havia considerado antes. Talvez Helena não estivesse ali para se explicar. Talvez ela estivesse ali para encerrar algo. Mas Eduardo ainda não imaginava que nos próximos minutos, Helena faria uma revelação que deixaria todo aquele salão completamente em choque. O clima no salão havia mudado completamente. Minutos antes, o ambiente estava cheio de música suave, conversas elegantes e risadas discretas. Agora, tudo parecia diferente. As pessoas ainda estavam ali, mas a atenção de quase todos estava voltada para um único ponto do salão. Eduardo, Helena e o homem que estava ao lado dela. Os convidados tentavam disfarçar, fingindo conversar entre si, mas era impossível ignorar o que estava acontecendo. Um escândalo silencioso estava se formando diante dos olhos de todos. Eduardo continuava olhando para Helena com uma mistura de raiva, incredulidade e algo que ele se recusava a admitir. Insegurança, porque quanto mais ele observava a Helena naquela noite, mais percebia que havia algo diferente nela. Algo que ele nunca tinha visto antes. Durante anos, Helena foi conhecida como uma mulher discreta. Sempre educada, sempre calma, sempre evitando qualquer tipo de confronto público, mesmo quando o casamento começou a desmoronar, mesmo quando Eduardo começou a se afastar, mesmo quando ele passou a aparecer em eventos acompanhado de outras mulheres. Helena quase nunca reagia, ela parecia aceitar tudo em silêncio, e talvez tenha sido exatamente por isso que Eduardo nunca imaginou que um dia veria aquela cena. Helena diante dele, grávida, segurando a mão de outro homem, no meio do evento mais importante da alta sociedade da cidade. Eduardo respirou fundo, tentando recuperar o controle da situação. Ele não gostava da sensação de estar sendo observado, muito menos da sensação de estar sendo julgado. Você ainda não respondeu minha pergunta, ele disse, olhando diretamente para Helena. Helena inclinou levemente a cabeça. Qual pergunta? Eduardo apontou discretamente para o homem ao lado dela. Quem é ele de verdade? O homem manteve a postura firme. Mas antes que pudesse falar, Helena respondeu novamente. Eu já disse. O nome dele é Daniel. Eduardo soltou uma pequena risada irônica. Isso eu ouvi. Ele deu mais um passo à frente. Agora os dois estavam ainda mais próximos. O que eu quero saber é o que ele está fazendo ao seu lado.
O silêncio voltou a dominar o pequeno círculo que se formava ao redor deles. Helena olhou para Daniel por um instante. Depois voltou o olhar para Eduardo. Ele está ao meu lado porque escolheu estar. Eduardo franziu o rosto. Escolheu? Helena assentiu lentamente. Sim. Eduardo cruzou os braços. Interessante. Ele fez uma pausa curta. Depois acrescentou, porque até onde eu sabia, você ainda era minha esposa. Algumas pessoas ao redor prenderam a respiração. Era a primeira vez que Eduardo mencionava diretamente o casamento diante de todos. Helena, porém, não pareceu abalada. Pelo contrário, ela manteve a mesma calma que vinha demonstrando desde que entrou no salão. Ainda, ela respondeu. Eduardo percebeu a palavra imediatamente. Ainda, Helena respirou fundo. Sim, Eduardo. Ela fez uma pequena pausa antes de continuar. Mas não por muito tempo. A expressão de Eduardo mudou. Agora havia algo diferente em seu olhar. Algo que começava a se parecer com preocupação. Do que você está falando? Helena então olhou ao redor por um instante. O salão continuava cheio. Muitas pessoas fingiam não observar, mas todos estavam atentos. Ela voltou a olhar para Eduardo. Eu estou falando de algo que você provavelmente deveria ter previsto há muito tempo. Eduardo apertou o maxilar. Fale logo. Helena então disse com absoluta tranquilidade. Eu dei entrada no pedido de divórcio. Por um segundo, pareceu que o tempo havia parado. O silêncio no salão ficou ainda mais pesado. Eduardo piscou lentamente, como se tivesse ouvido algo impossível. Você fez o quê? Helena repetiu, com a mesma serenidade. Eu pedi o divórcio, mas aquela revelação ainda estava longe de ser a maior surpresa daquela noite, porque havia algo que Helena ainda não tinha contado, algo que faria Eduardo perceber que ele estava prestes a perder muito mais do que imaginava. As palavras de Helena pareciam ter congelado o ar ao redor deles. Eu pedi o divórcio. Eduardo permaneceu imóvel por alguns segundos, como se seu cérebro estivesse tentando entender o que acabara de ouvir. Divórcio, Helena, durante anos, Eduardo acreditou que aquela era uma possibilidade impossível. Helena sempre foi a pessoa que tentava manter a paz. Sempre foi a pessoa que evitava conflitos, mesmo quando o casamento deles começou a se deteriorar. Mesmo quando ele passou a se afastar cada vez mais. Mesmo quando as traições começaram a se tornar cada vez menos discretas. Helena nunca havia mencionado separação. Nunca havia ameaçado ir embora. Por isso, ouvir aquela palavra saindo da boca dela agora, no meio daquele salão, diante de tantas pessoas, parecia algo completamente surreal. Eduardo soltou uma pequena risada nervosa. Isso é algum tipo de brincadeira. Helena não respondeu imediatamente. Ela apenas continuou olhando para ele com a mesma tranquilidade que vinha demonstrando desde que entrou no salão. E aquela calma começava a incomodar Eduardo profundamente. Helena, eu estou falando sério, ele disse, tentando recuperar o tom de autoridade que sempre usava. Eu também, ela respondeu. Simples, direta, sem qualquer sinal de dúvida. Eduardo olhou rapidamente ao redor. Algumas pessoas estavam observando discretamente. Outras fingiam conversar, mas claramente estavam tentando ouvir cada palavra. Aquilo feriu ainda mais o orgulho dele. Ele não gostava de parecer fraco diante de ninguém, muito menos diante da elite da cidade. Você não pode simplesmente aparecer aqui, dizer que está grávida, e anunciar um divórcio como se fosse algo normal, ele disse. Helena respirou fundo. Eu não disse que é normal. Ela fez uma pequena pausa. Eu disse que é necessário. Eduardo apertou os punhos, porque naquele momento, algo começou a incomodá-lo mais do que qualquer outra coisa. Helena não parecia triste. Não parecia nervosa, não parecia arrependida. Pelo contrário, ela parecia livre, e isso era algo que Eduardo nunca imaginou ver. Durante anos, ele acreditou que Helena sempre dependeria dele, dependesse de sua fortuna, de seu status, de sua posição social. Mas agora, diante dele, Helena parecia uma mulher completamente independente. Segura de suas decisões, segura de si mesma. Você está fazendo isso por causa dele? Eduardo perguntou, olhando diretamente para Daniel. Daniel permaneceu em silêncio, mas Helena respondeu, não. Eduardo franziu a testa. Não, Helena balançou a cabeça lentamente. Eu estou fazendo isso por mim. A resposta foi simples, mas pesada, porque aquela frase carregava algo que Eduardo demorou anos para perceber. Helena não estava mais tentando salvar o casamento. Ela já havia decidido seguir em frente. E aquilo despertou algo inesperado dentro de Eduardo, ciúme.
Um ciúme que ele nunca imaginou sentir, porque agora, vendo Helena ao lado de outro homem, algo dentro dele começou a perceber algo que seu orgulho sempre ignorou. Talvez ele tivesse perdido algo importante. Mas Eduardo ainda não sabia o tamanho da mudança que estava prestes a acontecer em sua vida. Porque nos próximos minutos, Helena revelaria algo que faria aquela situação se tornar ainda mais complicada. Algo que deixaria claro para todos naquele salão que aquela noite seria lembrada por muito tempo. A tensão no salão parecia crescer a cada segundo. As pessoas tentavam disfarçar, mas já não havia dúvida de que aquele pequeno grupo no centro do salão havia se tornado o verdadeiro foco da noite. Eduardo, Helena, Daniel e a jovem amante que permanecia ao lado de Eduardo, cada vez mais desconfortável com a situação. Eduardo ainda tentava manter a postura firme que sempre o caracterizou. Mas por dentro, seus pensamentos estavam completamente confusos. Durante anos, ele acreditou que Helena jamais teria coragem de enfrentá-lo. Muito menos diante de tantas pessoas importantes. E agora, ali estava ela, tranquila, segura, falando sobre divórcio como se estivesse apenas anunciando uma decisão simples da vida. Aquilo feriu profundamente o orgulho de Eduardo. Ele passou a mão lentamente pelo cabelo, tentando recuperar o controle da situação. Então você realmente acha que pode simplesmente acabar com tudo assim? Ele disse, olhando diretamente para Helena. Helena manteve o mesmo olhar calmo. Não fui eu quem acabou com tudo, Eduardo. Ele franziu a testa. Como é? Helena respirou fundo. Nosso casamento começou a acabar muito antes de hoje. As palavras dela foram ditas em um tom tranquilo, mas carregavam anos de silêncio acumulado. Eduardo não gostou do que ouviu. Não venha tentar inverter as coisas agora. Ele respondeu rapidamente. Helena o observou por um momento. Inverter? Ela inclinou levemente a cabeça. Eduardo, você chegou neste baile acompanhado da sua amante. Eduardo ficou em silêncio por um instante. Algumas pessoas ao redor trocaram olhares discretos. Era impossível ignorar o fato que Helena havia acabado de mencionar. A jovem ao lado de Eduardo abaixou o olhar, claramente constrangida. Mas Helena continuou. Durante anos eu ignorei muitas coisas. Ela fez uma pequena pausa antes de continuar. Mensagens escondidas, viagens que não faziam sentido, histórias que mudavam o tempo todo. Eduardo cruzou os braços, tentando manter uma expressão de indiferença. Mas Helena ainda não havia terminado. Eu fiquei em silêncio por muito tempo, Eduardo. Muito mais tempo do que deveria. O salão parecia cada vez mais quieto. Até a música da orquestra parecia distante agora. Helena então colocou a mão suavemente sobre a barriga. E aquilo fez Eduardo sentir novamente aquela sensação estranha no peito. Mas chega um momento em que a gente percebe que não pode continuar vivendo da mesma forma. Eduardo respirou fundo. E esse momento foi agora. Helena olhou diretamente nos olhos dele. Não, ela respondeu. Esse momento foi há meses. Eduardo piscou lentamente. Meses, Helena assentiu. Foi quando eu percebi que estava tentando salvar algo que você já tinha abandonado. As palavras dela atingiram Eduardo de uma forma inesperada. Por um segundo ele não soube o que dizer, porque, no fundo, havia uma parte dele que sabia que aquilo era verdade. Mas antes que pudesse responder, algo chamou novamente sua atenção. Ele voltou a olhar para Daniel. O homem permanecia tranquilo ao lado de Helena, confiante, seguro, como se estivesse exatamente onde queria estar. E aquilo incomodou Eduardo profundamente. E ele, Eduardo perguntou, apontando discretamente para Daniel. Ele apareceu quando? Helena olhou para Daniel por um instante. Depois voltou a olhar para Eduardo. Quando eu mais precisei. A resposta foi simples, mas carregada de significado. Eduardo apertou o maxilar, porque naquele momento ele começou a perceber algo que nunca havia imaginado. Talvez Helena não estivesse apenas deixando o casamento. Talvez ela já tivesse reconstruído uma nova vida. Mas Eduardo ainda não estava preparado para ouvir o resto da verdade. Porque nos próximos minutos, Helena revelaria algo que faria Eduardo perceber que aquela situação era muito mais séria do que ele imaginava. Por alguns segundos, Eduardo permaneceu completamente em silêncio. As palavras de Helena ainda ecoavam em sua mente. Ele apareceu quando eu mais precisei. Aquilo o incomodou mais do que ele gostaria de admitir. Durante anos, Eduardo acreditou que Helena jamais encontraria alguém que pudesse ocupar o espaço que ele ocupava em sua vida. Na verdade, ele sempre acreditou que Helena dependia dele. Dependia de sua fortuna, de sua posição social, de sua influência.
Mas agora, olhando para ela naquele salão, algo parecia completamente diferente. Helena não parecia uma mulher que havia sido abandonada. Ela não parecia fraca, não parecia perdida. Pelo contrário, ela parecia mais segura do que ele jamais havia visto. E aquilo começava a despertar um sentimento que Eduardo nunca gostou de sentir. Insegurança. Ele voltou a olhar para Daniel. O homem permanecia ao lado de Helena com uma tranquilidade impressionante. Não parecia intimidado pela presença de Eduardo. Não parecia preocupado com os olhares curiosos das pessoas ao redor. E aquilo irritava Eduardo profundamente. Então foi ele que apareceu para te salvar? Eduardo perguntou, com um tom carregado de ironia. Helena não respondeu imediatamente. Ela apenas observou Eduardo por alguns segundos, como se estivesse avaliando se valia a pena continuar aquela conversa. Então respondeu: ninguém salvou ninguém, Eduardo. Ele franziu a testa. Não, Helena balançou a cabeça. Eu apenas encontrei alguém que me tratou com respeito. A resposta foi simples, mas atingiu Eduardo como um golpe inesperado. Porque, no fundo, ele sabia exatamente o que aquelas palavras significavam. Durante muito tempo, ele havia deixado de tratar Helena da forma que ela merecia. No início do casamento, as coisas eram diferentes. Eduardo ainda não era tão rico, ainda estava construindo seu império. E naquela época, Helena esteve ao lado dele em todos os momentos, nos momentos de dificuldade, nos momentos de incerteza, nos momentos em que ninguém acreditava que ele conseguiria chegar tão longe. Mas conforme o dinheiro começou a aparecer, algo dentro de Eduardo começou a mudar. O poder, a influência, as oportunidades, tudo isso começou a transformar seu comportamento. E aos poucos, Helena deixou de ser prioridade em sua vida. Primeiro vieram as longas horas no trabalho, depois as viagens inesperadas, depois as desculpas, e então as outras mulheres. Eduardo sempre acreditou que Helena simplesmente aceitaria aquela situação, porque ela nunca havia feito grandes confrontos, nunca havia causado escândalos, mas agora, diante daquela nova realidade, Eduardo começava a perceber algo que nunca tinha considerado. Talvez o silêncio de Helena durante todos aqueles anos não tivesse sido fraqueza, talvez tivesse sido apenas paciência. E talvez aquela paciência finalmente tivesse chegado ao fim. Então é isso, Eduardo disse, tentando manter a voz firme. Você encontrou alguém novo e decidiu jogar fora anos de casamento? Helena olhou diretamente para ele. Não, Eduardo franziu o rosto. Não, Helena respirou fundo antes de responder. Eu decidi parar de aceitar algo que já estava destruído há muito tempo. O silêncio voltou a se instalar entre eles. Ao redor, algumas pessoas fingiam conversar, mas todos estavam atentos, porque aquela conversa estava começando a revelar muito mais do que um simples escândalo. Aquilo era o fim de um casamento que, aparentemente, já vinha se desfazendo há anos. Eduardo apertou os punhos novamente. Ele não estava acostumado a perder, nem nos negócios, nem na vida pessoal. Mas naquele momento, algo dentro dele começava a perceber que talvez aquela situação estivesse escapando completamente de seu controle. E o pior de tudo era que Helena ainda não havia contado tudo. Porque havia algo que Eduardo ainda não sabia, algo que faria aquela noite se tornar ainda mais difícil para ele. E quando essa verdade finalmente fosse revelada, não haveria mais como voltar atrás. Eduardo permaneceu em silêncio por alguns segundos. Seu olhar continuava fixo em Helena, mas sua mente estava completamente agitada. Ele sempre acreditou que conhecia Helena melhor do que qualquer pessoa. Afinal, haviam passado anos juntos, anos de casamento, anos dividindo a mesma casa, a mesma rotina, os mesmos eventos sociais. Mas naquele momento, diante dele, Helena parecia quase uma desconhecida. A mulher que estava ali não era a mesma que costumava aceitar tudo em silêncio. Não era a mulher que evitava discussões. Não era a mulher que sempre tentava preservar a imagem perfeita do casamento deles. Agora havia algo diferente nela. Algo mais forte, mais decidido, mais livre. E isso começava a incomodar Eduardo profundamente. Ele respirou fundo e voltou a olhar para Daniel. O homem continuava ao lado de Helena com uma calma impressionante. Não parecia intimidado, não parecia nervoso. E aquilo era algo que Eduardo não estava acostumado a ver. Normalmente, quando alguém descobria quem ele era, quando alguém percebia o poder e a influência que ele possuía na cidade,
a reação quase sempre era a mesma: respeito, ou até medo. Mas Daniel não demonstrava nada disso. Ele parecia completamente confortável, como se Eduardo não tivesse importância alguma para ele. E aquilo fez o orgulho de Eduardo ferver. Então me diga uma coisa, Eduardo disse, olhando diretamente para Helena. Há quanto tempo isso está acontecendo? Helena franziu levemente o rosto. Isso o quê? Eduardo apontou discretamente para Daniel. Isso. Helena respirou fundo. Por um instante, ela parecia estar pensando em como responder. Então disse: há tempo suficiente para eu perceber que minha vida podia ser diferente. Eduardo soltou uma pequena risada amarga. Diferente? Helena assentiu. Sim, ela fez uma pequena pausa. Diferente de viver ao lado de alguém que já não se importava mais comigo. As palavras foram ditas sem agressividade, mas carregavam uma verdade que Eduardo não conseguiu ignorar. Ele desviou o olhar por um momento, porque no fundo havia uma parte dele que sabia que Helena estava dizendo a verdade. Mas antes que pudesse responder, algo chamou novamente sua atenção. Seu olhar voltou para a barriga de Helena. Aquela imagem ainda parecia impossível de aceitar. Durante anos, Helena havia tentado ter filhos. Mais de uma vez eles haviam conversado sobre isso, mas Eduardo sempre dizia que não era o momento certo. Sempre havia um novo negócio, uma nova expansão, uma nova prioridade. E agora, ali estava Helena, grávida, mas não dele. E o bebê? Eduardo perguntou finalmente, com a voz mais baixa. O salão parecia ainda mais silencioso naquele momento. Helena colocou a mão suavemente sobre a barriga. Seu olhar mudou levemente. Agora havia algo diferente em sua expressão, algo mais sensível, mais protetor. O bebê é a melhor coisa que já aconteceu comigo, ela respondeu. Eduardo sentiu algo apertar em seu peito, porque naquele momento ele percebeu algo que nunca havia considerado antes. Talvez Helena tivesse encontrado exatamente aquilo que ele nunca teve tempo de oferecer: uma nova vida, uma nova história, uma nova família. Eduardo olhou novamente para Daniel, e pela primeira vez uma pergunta realmente difícil começou a surgir em sua mente. E se aquele homem não fosse apenas um novo companheiro de Helena? E se ele fosse muito mais do que isso? Mas Eduardo ainda não sabia toda a verdade, porque havia algo que Helena estava prestes a revelar, algo que faria aquela situação se tornar ainda mais difícil de aceitar. E quando essa verdade finalmente fosse dita, todo aquele salão entenderia que aquela noite não era apenas um escândalo social. Era o início de uma mudança que ninguém poderia impedir. As palavras de Helena ainda pairavam no ar. O bebê é a melhor coisa que já aconteceu comigo. Eduardo ficou olhando para ela por alguns segundos, mas não era apenas a frase que o incomodava, era a forma como ela falou. Havia algo em seu olhar que ele nunca tinha visto antes, uma mistura de tranquilidade, segurança e algo que parecia felicidade. E aquilo mexeu profundamente com Eduardo. Durante anos, ele sempre acreditou que Helena precisava dele para ser feliz, que sua posição social, sua fortuna e sua influência eram suficientes para mantê-la ao seu lado. Mas agora, diante daquela cena, pela primeira vez, Eduardo começou a perceber algo que seu orgulho sempre se recusou a admitir. Talvez Helena tivesse aprendido a viver sem ele. Ele respirou fundo, tentando afastar aquele pensamento. Então voltou a olhar para Daniel. O homem continuava ao lado de Helena com a mesma postura calma, como se estivesse completamente preparado para aquela situação, como se soubesse exatamente o que estava acontecendo. E aquilo começou a incomodar Eduardo ainda mais. Então você decidiu construir uma nova vida, assim de repente? Eduardo perguntou, tentando manter a voz firme. Helena balançou a cabeça lentamente. Não foi de repente, ela respondeu. Foi uma decisão que levou muito tempo para acontecer. Eduardo franziu o rosto. Muito tempo? Helena assentiu. Muito mais tempo do que você imagina. Ela fez uma pequena pausa antes de continuar. Durante anos eu tentei acreditar que as coisas entre nós poderiam voltar a ser como antes. Eu tentei ignorar muitas coisas. Eu tentei entender suas escolhas. Eu tentei salvar o que ainda restava do nosso casamento. Eduardo permaneceu em silêncio. Helena continuou. Mas chegou um momento em que eu percebi que estava lutando sozinha. A frase foi dita com uma calma impressionante. Mas o peso daquelas palavras era impossível de ignorar. Eduardo desviou o olhar por um instante. Porque no fundo, ele sabia que Helena não estava exagerando.
Nos últimos anos, ele realmente havia deixado o casamento em segundo plano. Sempre havia algo mais importante, mais urgente, mais lucrativo, e aos poucos, Helena foi ficando cada vez mais distante de sua vida. Mas Eduardo nunca imaginou que ela pudesse realmente seguir em frente, muito menos daquela forma. Então foi aí que ele apareceu, Eduardo perguntou, olhando novamente para Daniel. Helena olhou brevemente para o homem ao seu lado, depois voltou a olhar para Eduardo. Sim, ela respondeu, foi nessa fase da minha vida que eu conheci Daniel. Eduardo apertou o maxilar. Porque ouvir aquilo diante de tantas pessoas feria diretamente seu orgulho. E ele simplesmente apareceu e resolveu todos os seus problemas. Eduardo disse com ironia. Helena balançou a cabeça novamente. Não, ela respondeu. Ele apenas me mostrou algo que eu já tinha esquecido. Eduardo franziu a testa. O quê? Helena respondeu sem hesitar. Como é ser tratada com respeito? O silêncio voltou a dominar aquele pequeno círculo no salão. Algumas pessoas que estavam mais próximas trocaram olhares discretos. A conversa estava começando a revelar algo muito mais profundo do que um simples escândalo social. Aquilo era o reflexo de um casamento que vinha se quebrando lentamente há anos. Eduardo respirou fundo. Ele não estava acostumado a ouvir aquele tipo de coisa, muito menos em público, mas antes que pudesse responder, Helena acrescentou algo que fez seu coração acelerar novamente. E foi nesse momento que minha vida começou a mudar. Eduardo olhou diretamente para ela. Mudar como? Helena então colocou novamente a mão sobre a barriga e respondeu com a mesma tranquilidade de sempre. Foi quando eu descobri que estava grávida. O salão pareceu congelar mais uma vez. Mas Eduardo ainda não sabia de um detalhe que tornava aquela situação ainda mais surpreendente. Porque havia algo sobre aquela gravidez que ele ainda não havia entendido. E quando Helena finalmente revelasse essa verdade, Eduardo perceberia que aquela noite seria muito mais difícil do que ele imaginava. A frase de Helena caiu no silêncio do salão, como uma pedra em água parada. Foi quando eu descobri que estava grávida. Por um instante, ninguém disse nada. Eduardo continuava olhando para ela como se estivesse tentando confirmar se realmente tinha ouvido aquilo. Seu olhar desceu novamente até a barriga de Helena. Agora não havia mais dúvida. Aquilo era real, mas algo dentro dele ainda resistia em aceitar. Porque aquela gravidez trazia uma pergunta que ele ainda não tinha coragem de fazer. Eduardo respirou fundo, tentando manter a postura firme diante de todos. Então você quer dizer que ele começou, mas parou no meio da frase. Helena percebeu. Ela sabia exatamente qual pergunta Eduardo estava tentando formular. Era a pergunta que todos naquele pequeno círculo estavam esperando ouvir. Era a pergunta que tornava aquela situação ainda mais delicada. Eduardo finalmente completou a frase. Esse filho é dele. O salão ficou completamente silencioso. Mesmo as pessoas que estavam mais distantes começaram a perceber que algo importante estava sendo dito. Helena não respondeu imediatamente. Ela apenas colocou a mão sobre a barriga novamente. Seu gesto foi suave, quase instintivo. Daniel continuava ao seu lado. Calmo, seguro, sem demonstrar qualquer sinal de nervosismo. Helena então olhou diretamente para Eduardo. Sim. A resposta veio simples. Sem hesitação, sem medo. Mas aquelas duas letras tiveram um efeito imediato. Eduardo sentiu algo apertar em seu peito. Algo que ele não esperava sentir. Durante anos, ele havia tratado o casamento com Helena como algo garantido. Algo que sempre estaria ali. Mesmo quando ele se afastava. Mesmo quando ele a ignorava. Mesmo quando ele a humilhava publicamente com suas atitudes. Mas agora, naquele momento, a realidade parecia completamente diferente. Helena não era mais a mulher que esperava por ele. Ela havia seguido em frente. E agora estava construindo algo novo. Algo que Eduardo jamais imaginou que veria. Uma nova família. Eduardo passou a mão lentamente pelo rosto, tentando organizar os próprios pensamentos. Impressionante, ele murmurou. Helena permaneceu em silêncio. Eduardo então voltou a olhar para Daniel, agora com um olhar diferente. Mais duro, mais direto. Então você é o pai. Daniel finalmente falou pela primeira vez desde que a conversa começou. Sim, a resposta foi calma, segura, sem qualquer provocação. Mas aquilo foi suficiente para fazer o orgulho de Eduardo reagir. Ele soltou uma pequena risada amarga. Que história interessante, ele disse. Helena percebeu o tom de sarcasmo. Eduardo, mas ele levantou a mão,
interrompendo. Não, Helena. Está tudo muito claro agora. Ele olhou ao redor por um instante. Algumas pessoas estavam claramente observando a cena. Outras fingiam não perceber. Mas o escândalo já era impossível de esconder. Eduardo voltou a olhar para Helena. Você aparece aqui grávida, acompanhada de outro homem, e acha que isso vai passar despercebido. Helena manteve a calma. Eu não vim aqui para esconder nada. Eduardo estreitou os olhos. Então por que veio? Helena respondeu sem hesitar. Porque eu não tenho mais nada a esconder. A resposta deixou Eduardo em silêncio por um momento. Mas havia algo que ele ainda não tinha percebido. Algo muito maior do que aquela conversa no salão. Porque Helena não estava ali apenas para anunciar o fim de um casamento. Ela estava ali para mostrar que sua vida havia mudado completamente. E havia um detalhe importante que Eduardo ainda não conhecia. Um detalhe que tornaria aquela situação ainda mais difícil para ele aceitar. E quando essa verdade finalmente fosse revelada, Eduardo perceberia que aquela noite estava apenas começando a destruir tudo aquilo que ele acreditava controlar. O clima no salão já não era mais o mesmo. Minutos antes, o evento parecia apenas mais uma noite elegante da alta sociedade. Agora, todos sabiam que estavam presenciando algo muito maior. Um escândalo. Mesmo aqueles que estavam mais distantes começaram a perceber que algo sério estava acontecendo no centro do salão. Alguns convidados fingiam conversar. Outros observavam discretamente. Mas ninguém conseguia ignorar completamente aquela cena. Eduardo Vasconcelos, o empresário que sempre parecia inabalável, agora estava no centro de uma situação que claramente não controlava. E isso era algo raro. Muito raro. Durante anos, Eduardo construiu uma reputação de homem poderoso. Um homem que sempre sabia o que fazer. Que sempre tinha a última palavra. Que nunca demonstrava fraqueza diante de ninguém. Mas naquela noite, algo parecia diferente. Helena continuava calma. Daniel permanecia ao lado dela, firme e tranquilo, e Eduardo começava a perceber algo que feriu profundamente seu orgulho. Ele não estava mais no controle daquela situação. Ele respirou fundo novamente, tentando recuperar a postura. Muito bem, ele disse finalmente. Então você decidiu seguir em frente com sua vida. Helena apenas assentiu. Sim, Eduardo cruzou os braços. Interessante. Ele olhou novamente para Daniel. Depois voltou a olhar para Helena. Mas você realmente acredita que tudo isso é tão simples assim? Helena franziu levemente a testa. O que quer dizer com isso? Eduardo deu um pequeno passo à frente. Quero dizer que você ainda é minha esposa. Algumas pessoas próximas trocaram olhares imediatamente. A frase foi dita com um tom firme, quase como um lembrete. Helena, porém, não demonstrou surpresa. Por enquanto, ela respondeu. Eduardo estreitou os olhos. Por enquanto, Helena respirou fundo. O processo de divórcio já foi iniciado. Eduardo ficou em silêncio por um instante, mas agora havia algo diferente em seu olhar, algo que começava a se parecer com preocupação. E você realmente acha que isso vai ser fácil? Helena manteve a postura. Eu não disse que seria fácil. Ela respondeu, mas é necessário. Eduardo soltou um suspiro curto. Você está esquecendo de um detalhe importante. Helena inclinou levemente a cabeça. Qual? Eduardo respondeu com um tom mais sério. Nosso casamento envolve muito mais do que sentimentos. Agora o silêncio no pequeno círculo ao redor deles ficou ainda mais pesado, porque todos sabiam exatamente do que Eduardo estava falando. Dinheiro, fortuna, patrimônio, empresas. Eduardo era dono de um império financeiro, e um divórcio naquela situação poderia significar algo extremamente complicado. Helena, porém, continuava tranquila. Eu sei disso, ela respondeu. Eduardo observou o rosto dela por alguns segundos, tentando encontrar algum sinal de hesitação, algum sinal de medo, mas não encontrou, e aquilo o deixou ainda mais desconfortável, porque Helena parecia ter pensado em tudo, como se aquela decisão já tivesse sido tomada há muito tempo. Então você realmente está preparada para tudo isso? Ele perguntou. Helena respondeu com a mesma calma de sempre. Sim. Eduardo ficou em silêncio novamente. Mas havia algo que ele ainda não sabia, algo que Helena havia decidido manter em segredo até aquele momento. Um detalhe que poderia mudar completamente a forma como aquela situação seria vista. E quando essa verdade finalmente fosse revelada, Eduardo perceberia que aquela noite estava se tornando muito mais complicada do que ele imaginava. O silêncio entre eles parecia cada vez mais pesado. Eduardo continuava olhando para Helena,
tentando entender como aquela situação havia chegado até aquele ponto. Durante anos, ele sempre acreditou que tinha tudo sob controle. Seu império, seu casamento, sua imagem diante da sociedade. Mas agora, naquele salão cheio de pessoas importantes, tudo parecia escapar de suas mãos. Ele respirou fundo e voltou a olhar diretamente para Helena. Você parece muito tranquila para alguém que acabou de anunciar um divórcio no meio de um evento desses, ele disse. Helena manteve o mesmo olhar firme. Eu estou tranquila, porque essa decisão não foi tomada hoje. Eduardo franziu a testa. Não? Helena balançou a cabeça. Não, ela fez uma pequena pausa antes de continuar. Eu pensei nisso por muito tempo. Eduardo cruzou os braços. Quanto tempo? Helena respondeu com calma. Tempo suficiente para organizar minha vida. A frase chamou imediatamente a atenção de Eduardo. Organizar sua vida? Helena assentiu. Sim. Agora o olhar de Eduardo ficou mais atento. O que exatamente você quer dizer com isso? Helena então disse algo que fez o ambiente ficar ainda mais tenso. Eu não estou apenas me separando de você. Eduardo franziu o rosto. Não, Helena continuou. Eu também estou começando uma nova fase da minha vida. Eduardo soltou um pequeno suspiro impaciente. Isso eu já percebi. Helena, porém, ainda não tinha terminado. E essa nova fase não começou hoje. Eduardo permaneceu em silêncio. Então Helena acrescentou. Ela começou meses atrás. Eduardo piscou lentamente. Meses? Helena assentiu. Sim. Ela olhou rapidamente para Daniel, depois voltou a olhar para Eduardo. Foi quando eu decidi que não queria mais viver da forma que estava vivendo. Eduardo tentou manter a expressão firme, mas algo dentro dele começava a ficar inquieto. E o que você fez? Helena respondeu de forma simples. Eu comecei a reconstruir minha vida. A resposta deixou Eduardo pensativo por um instante. Reconstruir como? Helena respirou fundo. Eu voltei a trabalhar. Eduardo franziu a testa. Trabalhar? Helena assentiu. Sim. Durante anos, Helena havia se dedicado quase exclusivamente à vida social ligada aos negócios de Eduardo. Eventos, reuniões, viagens, ela sempre esteve presente ao lado dele. Mas agora, ela parecia estar falando de algo completamente diferente. Eu comecei um novo projeto. Helena explicou. Um projeto que eu sempre quis desenvolver, mas nunca tive tempo. Eduardo olhou para ela com curiosidade. Que projeto? Helena respondeu calmamente. Uma fundação. A resposta surpreendeu Eduardo. Uma fundação? Helena assentiu novamente. Sim, um projeto voltado para ajudar mulheres que passaram por situações difíceis em seus relacionamentos. Algumas pessoas que estavam próximas ouviram aquela frase e trocaram olhares discretos. Agora aquela história começava a ganhar um significado ainda mais profundo. Eduardo permaneceu em silêncio por alguns segundos, porque naquele momento ele começou a perceber algo que nunca havia imaginado. Helena não estava apenas deixando o casamento. Ela estava reconstruindo completamente sua própria vida. Mas ainda havia algo que Eduardo não sabia. Algo que Helena havia guardado até aquele momento. E quando essa última verdade fosse revelada, Eduardo entenderia que aquela noite não era apenas o fim de um relacionamento. Era o começo de uma nova realidade que ele não teria mais poder para controlar. As palavras de Helena ainda ecoavam no silêncio do salão. Eu comecei uma fundação para ajudar mulheres que passaram por situações difíceis em seus relacionamentos. Por alguns segundos, Eduardo permaneceu completamente imóvel. Ele nunca imaginou ouvir algo assim vindo de Helena. Durante anos, ela sempre esteve ligada diretamente à vida dele, aos eventos sociais, aos jantares de negócios, à imagem pública que Eduardo fazia questão de manter diante da sociedade. Mas agora, Helena parecia ter construído algo que não dependia dele, algo que não estava ligado ao seu dinheiro, algo que não estava ligado ao seu poder, algo que era apenas dela. E aquilo começou a incomodar Eduardo de uma forma que ele não esperava. Ele soltou um pequeno suspiro e passou a mão pelo rosto. Então você realmente mudou muita coisa na sua vida, ele disse. Helena respondeu com tranquilidade. Sim. Eduardo olhou novamente para Daniel. Depois voltou a olhar para Helena. E ele faz parte dessa nova vida? Helena assentiu. Faz. Eduardo apertou o maxilar. Porque naquele momento, algo dentro dele começou a reagir. Não era apenas orgulho ferido. Era algo mais profundo. Ciúme. Durante anos, ele acreditou que Helena sempre estaria ali.
mesmo quando ele cometia erros, mesmo quando ele a ignorava, mesmo quando ele se afastava. Mas agora, vendo Helena ao lado de outro homem, vendo a segurança em seu olhar, vendo a forma tranquila como ela falava sobre sua nova vida, Eduardo começou a perceber algo que nunca havia considerado antes. Ele talvez tivesse perdido Helena para sempre. Ele respirou fundo. Impressionante, ele disse em tom baixo. Você realmente conseguiu seguir em frente. Helena respondeu sem agressividade. Sim, Eduardo. Ela fez uma pequena pausa antes de continuar. Porque chegou um momento em que eu percebi que não podia mais esperar que as coisas mudassem. Eduardo permaneceu em silêncio. Ao redor, o salão continuava cheio de pessoas, mas agora ninguém parecia interessado na música da orquestra ou nas conversas elegantes. O verdadeiro acontecimento da noite estava acontecendo ali. No centro do salão, Helena então acrescentou algo que fez Eduardo levantar o olhar novamente. Durante muito tempo eu achei que precisava de você para ser feliz. Eduardo olhou diretamente para ela. Helena continuou, mas descobri que estava enganada. As palavras foram ditas sem raiva, sem provocação, apenas como uma constatação. E isso teve um efeito ainda mais forte em Eduardo, porque naquele momento ele percebeu algo que nunca havia considerado antes. Talvez Helena nunca tivesse sido fraca, talvez ela apenas tivesse sido paciente. E talvez ele tivesse confundido essa paciência com dependência. Eduardo desviou o olhar por um instante, porque agora havia algo crescendo dentro dele, uma sensação estranha, uma mistura de arrependimento e frustração. Mas Helena ainda não havia terminado, porque havia uma última coisa que ela precisava dizer. Algo que tornaria aquela situação ainda mais definitiva. E quando essas palavras finalmente fossem ditas, Eduardo entenderia que aquela noite não era apenas um momento constrangedor. Era o instante exato em que sua vida começava a mudar de uma forma que ele jamais havia imaginado. O silêncio no salão parecia mais pesado do que nunca. Eduardo ainda tentava organizar os próprios pensamentos. Tudo havia acontecido muito rápido. Em poucos minutos, ele havia descoberto que seu casamento estava praticamente terminado, que Helena estava grávida, que o pai da criança era outro homem, e que, enquanto ele acreditava estar no controle de tudo, Helena já estava reconstruindo sua vida havia meses. Aquilo era difícil de aceitar, muito difícil. Eduardo sempre foi um homem acostumado a vencer. Nos negócios, nas negociações, nas disputas, ele sempre encontrava uma forma de virar o jogo. Mas agora, pela primeira vez em muito tempo, ele não sabia exatamente o que fazer. Helena continuava diante dele, calma, segura, com a mão repousando sobre a barriga. Daniel permanecia ao lado dela, em silêncio, mas com uma presença firme. E aquilo fazia Eduardo perceber algo que ele nunca havia imaginado sentir. Ele estava perdendo. Não apenas uma discussão, não apenas uma disputa de orgulho. Ele estava perdendo algo que havia feito parte de sua vida por muitos anos, seu casamento. Eduardo respirou fundo novamente. Então é isso, ele disse finalmente. Você já decidiu tudo. Helena respondeu com tranquilidade. Sim. Eduardo fez um pequeno gesto com a cabeça. Interessante. Ele olhou ao redor por um instante. Alguns convidados ainda observavam discretamente. Outros tentavam fingir que nada estava acontecendo. Mas o escândalo já era impossível de esconder. Eduardo voltou a olhar para Helena. Você realmente acha que vai ser feliz assim? Helena respondeu sem hesitar. Eu já estou sendo. A resposta foi simples, mas teve um efeito imediato. Eduardo ficou em silêncio novamente. Porque, naquele momento ele percebeu algo que nunca havia considerado. Helena não estava tentando provar nada para ele. Ela simplesmente estava vivendo sua própria decisão. Sem medo, sem arrependimento. E isso fazia Eduardo perceber algo doloroso. Talvez ele tivesse demorado demais para perceber o que estava acontecendo. Talvez ele tivesse acreditado por tempo demais que Helena sempre estaria ali, esperando. Mas agora era tarde. Helena então deu um pequeno passo para trás. Eu não vim aqui para discutir, Eduardo. Ele franziu a testa. Não, Helena balançou a cabeça. Não, ela respirou fundo antes de continuar. Eu vim porque não queria mais esconder nada. Eduardo permaneceu em silêncio. Helena então disse as palavras que tornaram tudo ainda mais claro. Nossa história acabou. A frase foi dita com serenidade, sem gritos, sem drama, mas o peso dela era impossível de ignorar. Helena então segurou novamente a mão de Daniel e se preparou para sair.
Mas antes de dar o primeiro passo, ela olhou uma última vez para Eduardo e disse algo que ele levaria consigo por muito tempo. Às vezes a gente passa anos tentando consertar algo que já não existe mais. O silêncio voltou a dominar o espaço entre eles. E naquele momento, Eduardo percebeu que aquela noite estava se transformando em uma das mais difíceis de toda a sua vida. Helena permaneceu em silêncio por alguns segundos depois de dizer aquelas palavras. Às vezes a gente passa anos tentando consertar algo que já não existe mais. Eduardo ainda estava parado no mesmo lugar. Como se seu corpo tivesse se recusado a reagir. Durante anos, ele havia sido o homem mais seguro da sala. O homem que sempre sabia exatamente o que fazer. O homem que tomava decisões rápidas, frias e calculadas. Mas naquele momento, ele simplesmente não sabia o que dizer. Helena então segurou a mão de Daniel com mais firmeza. Seu olhar estava tranquilo, sereno, como alguém que finalmente havia tomado uma decisão difícil, mas necessária. Ela não parecia nervosa, não parecia arrependida. Na verdade, pela primeira vez em muito tempo, Helena parecia em paz. Daniel permaneceu ao lado dela, sem dizer muito, mas sua presença deixava claro que Helena não estava mais sozinha. Eduardo observava aquela cena em silêncio. Algo dentro dele começava a mudar. No início, ele havia sentido raiva. Depois, orgulho ferido. Mas agora, havia algo diferente. Uma sensação amarga que ele demorou alguns segundos para reconhecer. Arrependimento. Porque, naquele momento, Eduardo começou a perceber algo que nunca havia considerado antes. Talvez ele tivesse perdido Helena muito antes daquela noite. Talvez o casamento deles tivesse terminado lentamente ao longo dos anos. Nas pequenas atitudes, nas ausências, nas palavras que nunca foram ditas, nos momentos em que ele escolheu o trabalho, nos momentos em que ele escolheu o orgulho, nos momentos em que ele simplesmente deixou de prestar atenção na mulher que sempre esteve ao seu lado. Helena então deu o primeiro passo em direção à saída do salão. Daniel caminhou ao lado dela. Algumas pessoas abriram caminho discretamente. O salão continuava silencioso, como se todos estivessem conscientes de que estavam presenciando o fim de uma história. Eduardo permaneceu parado, observando Helena se afastar, sem dizer nada, sem tentar impedir, porque no fundo ele sabia que não havia mais nada que pudesse fazer. Helena já havia seguido em frente, e agora estava construindo algo novo, algo que não dependia dele, algo que não podia mais ser controlado por ele. Quando Helena finalmente chegou perto da saída do salão, ela parou por um instante. Não para voltar, mas apenas para respirar fundo, como alguém que deixa para trás um capítulo importante da vida. Depois disso, ela continuou caminhando e desapareceu pela porta principal. Eduardo permaneceu ali, sozinho, no meio de um salão cheio de pessoas. Mas pela primeira vez em muito tempo, ele não parecia o homem mais poderoso da sala. Porque naquela noite ele havia descoberto algo que muitos só percebem tarde demais, que o dinheiro pode comprar muitas coisas, mas não pode comprar respeito, não pode comprar amor, e muito menos recuperar o tempo perdido. E agora eu quero saber de você. Você acha que Eduardo mereceu passar por tudo isso? Escreva sua opinião aqui nos comentários. E se você gostou dessa história, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com alguém que também gosta de histórias cheias de reviravoltas. E se quiser ver mais histórias como essa, inscreva-se no canal, porque sempre tem uma nova história surpreendente esperando por você.